Agora com o Alex, né? São louvores que nós cantamos, inclusive no último culto de ceia. Eu repeti os mesmos louvores do nosso último culto de ceia. Nós vamos começar com o Rei das Nações. Okay? Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Mais uma vez. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das Nações, ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. todas as Nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Ó Rei das Nações, ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Que salmo bonito, irmãos, o canto de Moisés, né? Um hino de adoração ao Senhor, Rei dos Reis, Rei das Nações. Qual é o próximo? O teu trabalho é descansar em mim. Está aqui. Não tememos. Entreguemos ao Senhor. Assim. Não Tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas Mas quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu,
todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Podem sentar, irmãos. Senhor Deus, graças te damos, Pai querido, porque o Senhor nos ordenou. Não é uma simples sugestão ou um pedido. O Senhor nos ordenou que não andemos ansiosos por nada neste mundo, porque o Senhor cuida de nós. Então nos ajuda, Senhor Deus, a entender isso. Nós só temos que fazer o que o Senhor mandou. As demais coisas serão acrescentadas e acontecerão. Detalhe, quer a gente queira, quer não. É a vontade do Senhor que deve ser feita em nós, através de nós e por nós mesmos, para louvor da glória do teu nome. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. No Evangelho de Marcos, segundo a gente sabe, foi o primeiro evangelho escrito, mas é o segundo na ordem aqui na Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós leremos dos versículos 46 ao 52. Marcos 10, de 46 a 52. A cura do cego de Jericó. Há muitos ensinamentos aqui, mas a gente vai ver só um aspecto hoje. Em outras ocasiões, a gente pode ver outros aspectos do ensinamento que Deus nos dá através desse episódio aqui, dessa história. Diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando ele de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Muito bem, irmãos. No domingo passado nós vimos aqui uma história também, né? Até o título da história, como o pastor Antonino que pregou disse, Jesus, o Senhor das misericórdias, né? Então nós vimos aqui domingo passado. Mas, irmãos, o que eu quero lembrar aqui, em um aspecto só dessa história, para não tornar a pregação longa, porque hoje tem que ser menor, é que muitas pessoas, irmãos, a gente sabe disso, muitas pessoas vão a diversas e diversificadas reuniões de oração em busca de milagres, sem saber que milagres, inclusive o milagre de cura, esses milagres não estão necessariamente associados ao milagre da fé para a salvação. Nós vimos o milagre do domingo passado. Não foi para a salvação. O homem foi curado. Mas, aparentemente, pelo que a gente viu domingo passado e pelo que está escrito lá, ele não sabia que era Jesus e continuou sem saber, né? Então, irmãos, preste atenção.
Na verdade, todos os que andam em busca de milagres, pela ignorância da Escritura, pela ignorância do Deus da Escritura, todos eles, irmãos, estão apenas buscando solução para os seus problemas individuais, evidenciando a desesperança da idolatria em que vivem. Idolatria do eu. Eu quero é me dar bem, eu quero é ficar bem, eu quero é me sentir bem. Deus que me cure, esse é o trabalho dele, é me curar. Pronto, eu quero é ficar curado. É isso que passa na cabeça desse povo que vive de oração em oração, de reunião de oração em reunião de oração, atrás de milagre. Então, relembrando, no domingo passado o pastor Antonino mostrou para a gente aqui. O homem enfermo há 38 anos, que esperava por uma cura nas águas do tanque de Betesda. Estão lembrados, né? A pregação do domingo passado. Normalmente as pessoas não lembram, 15 minutos depois que termina o culto, não lembram mais o que foi pregado. Mas isso foi pregado domingo passado. Então esse homem vivia ali na total desesperança, digamos assim, porque ele precisava entrar no tanque para ser curado, mas ninguém, quando ele tentava chegar lá, alguém já tinha chegado, então ele perdia a oportunidade. Ninguém o ajudava a entrar no tanque. Então, pelo relato de João, detalhe, é só João que conta essa história, os outros apóstolos, os outros evangelistas não contam, nós podemos deduzir, aquele homem não sabia quem era Jesus. Jesus chegou e lhe perguntou o que é que ele fazia ali, o que era que ele queria. Ele não considerou. E ele respondeu a Jesus que a sua esperança era ser lançado no tanque. Já pensaram isso, irmão? O homem falando com o Senhor das misericórdias, o Senhor do milagre. A esperança dele era ser lançado no tanque para ser curado. Aparentemente, repito, ele nada sabia sobre Jesus. Não sabia ser ele o Messias de Deus, o Messias de Israel, que veio para resgatar o seu povo. Ele não sabia. Detalhe, mesmo depois de ser curado, continuou sem saber. Pelo menos o texto lá não demonstra nada que esse homem tenha ficado alegre porque foi curado. Não diz que ele agradeceu a Jesus, nada. Nada, ele apenas foi curado e pronto. Não diz que ele se alegrou, que ele seguiu Jesus, não seguiu nada. Então repare que ele foi curado, mas espiritualmente não serviu para grande coisa não. Para nada, aliás. Então, irmãos, no texto de hoje, nós temos a história de um cego. Cego que nunca vira o Senhor Jesus, nunca vira um único milagre feito pelo Senhor Jesus, já que o homem era cego, não viu, mas ouviu falar de Jesus, ouviu falar do Messias prometido, ouviu que esse Messias prometido era da tribo de Davi, vinha da linhagem de Davi, ele sabia que era o Messias esperado para redimir, era o profeta esperado para redimir Israel, povo de Deus, segundo a pregação dos profetas, ele sabia. Ele sabia, pelos milagres que Jesus já tinha realizado, os profetas pregavam isso. Você lembra, eu preguei um dia desse aqui sobre João Batista? Coitado, que o próprio João Batista chegou a duvidar, olha, preso já há 2 anos, Jesus não fazia nada, vão perguntar se é ele mesmo o Messias? Foram perguntar e Jesus disse, digam para ele, que os cegos veem, os coxos andam, os aleijados, aí, ou seja, pelos milagres que os profetas prometeram, vão dizer para ele que vocês estão vendo isso, pronto. Então o cego sabia dessas histórias. Esse é o Messias. O cego sabia dessa história. Então preste atenção, irmãos. Eu vou repetir para vocês isso que a gente, no domingo passado, a gente falando do Jesus, o Senhor das misericórdias, mas obviamente não era na pregação de Antonino, ele não falou sobre o sujeito curado, ele estava falando do Jesus das misericórdias. Então, esse homem do tanque de Betesda, que esperava 48 anos, mesmo sem saber quem era Jesus, foi curado milagrosamente. Então, quem anda atrás de milagre, fique sabendo, repito o que eu disse ainda agora, milagre não está necessariamente relacionado à salvação. Nada a ver. Nada a ver. O homem foi curado pelo Senhor das misericórdias. Porém, como já dissemos, aparentemente o milagre não afetou a sua vida espiritual, já que ele não seguiu a Jesus, nem sabia quem era.
Depois Jesus encontrou com ele no templo, estão lembrados? Jesus encontrou com ele no templo e disse, olha, não peques mais para que não aconteça coisa pior. Ele correu, foi contar para os chefes do templo. Foi aquele ali ó, que mandou eu carregar, o meu leito. Ele estava mais interessado em se ver livre da punição dos camaradas lá. Então, irmãos, preste atenção. Quem anda de igreja em igreja, de reunião de oração em reunião de oração atrás de milagre, eu já disse para vocês, pessoas que são convertidas por causa de algum milagre, quase 100% dos casos não foi convertido. Ele apenas ficou impressionado com o milagre e vive de igreja em igreja agora porque foi curado. Irmãos queridos, o texto de hoje não nos diz há quanto tempo aquele cego estava ali, Bartimeu. Ele estava ali a mendigar, não nos diz quanto tempo. Mas o versículo 51 nos dá a entender que ele não era cego de nascença, digamos assim. O versículo 51, quando Jesus perguntou o que era que ele queria, ele respondeu, mestre, que eu torne a ver. Então esse termo aí, essa expressão, que eu torne a ver, dá a entender que ele já viu algum dia, em alguma época. Ele não era cego desde que nasceu, digamos assim. Então, reparem bem, que eu torne a ver. Pois bem, independentemente do tempo que esse cego estava ali mendigando, independentemente do tempo que ele estava ali mendigando, ele tinha esperança do Messias que viria redimir o povo de Israel. Ele tinha esperança do Messias prometido. Embora na sua mendicância ali, nunca talvez tenha passado pela cabeça daquele cego que Jesus ia passar ali. O Messias ia passar ali, onde ele estava simplesmente mendigando, sabe lá quantos anos. Como eu disse, o versículo 51 nos dá a entender que ele não é cego desde que nasceu. Mas ninguém sabe quanto tempo, a Bíblia não fala isso. Na verdade, irmãos, aquela pode ter sido a única vez que Jesus passou ali. Uma coisa é certa. Como o cego sabia quem era Jesus, agarrou a oportunidade de ter um encontro pessoal com o Messias prometido, o Redentor de Israel, o Senhor das Misericórdias, pregado domingo passado, por causa do homem lá do poço, e gritou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem compaixão, olha a minha situação, Senhor, te compadece de mim. Sofre o meu sofrimento para tu entender o que é que eu estou, isso quer dizer compaixão. Mandaram ele se calar e ele continuou gritando mais alto, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia quem era Jesus. O cego sabia. Como Paulo, eu sei em quem tenho crido, Paulo diz isso, o cego também sabia. O cego também sabia. Sabia que ele era o Messias prometido. Ele sabia que ele era o filho de Davi. Por isso que ele gritou, Jesus, filho de Davi. Ele não era filho de Davi, coisa nenhuma. Era descendente da linhagem de Davi. Né? Versículo 47 e 48. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno. Por que eu chamava de Nazareno? Isso era até uma espécie de ofensa. Porque Jesus foi criado em Nazaré, um vilarejo de 300 habitantes, aliás. Lembra de... Eu acho que foi Natanael, não sei se foi Natanael, quando disseram Jesus de Nazaré, ele disse, e Nazaré pode dar alguma coisa que preste, rapaz? Então chama de Nazareno, era até uma espécie de diminuição, Nazareno, isso é gente, rapaz. Então, Jesus do Nazareno pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mandava ele se calar, aí é que ele gritou mais alto. Aí é que ele gritou mais alto, irmãos. Por quê? Porque o cego sabia quem era Jesus, passou ali perto dele e ele não podia perder essa oportunidade. Irmãos, nesse caso de Bartimeu, do cego, eu já disse, nesse trecho aqui nós temos muitos ensinamentos, eu disse no início, mas a gente vai enfocar só um aqui, que é exatamente esse. Vamos meditar, relembrar e trabalhar só esse aqui. Como cego que era, Bartimeu conhecia a sua condição miserável e sabia que Jesus, como Messias esperado, era a solução para o seu problema que ele estava ali esperando há tantos anos, ninguém sabe. Por isso, não podia perder a oportunidade. Um cego, mendigo,
não podia perturbar com seus gritos um mestre que ia passando ali com os seus discípulos. Jesus era considerado um rabino, um rabi. Por isso que mandaram ele calar a boca. Isso é uma lei, doutores advogados ali, isso é uma lei, como é que se diz? Não está escrito em lugar nenhum que um cego não pode perturbar um mestre, mas é uma lei social, todo mundo sabe disso. Cego não existe, não é ninguém, um mendigo. Como é que ele vai perturbar um mestre? Mandar ele calar a boca. Mas o mestre, Senhor das misericórdias, disse, chamai-o. Depois a gente vai tratar disso. Aí olha que os mesmos que estavam dizendo para ele calar a boca, ei, o mestre está te chamando, vem. Olha como uma galera, como uma torcida muda de repente. A gente sabe disso no país do futebol. Um goleiro faz defesas espetaculares no jogo inteiro. Toma um gol frango, lascou-se. Quer dizer, as defesas bonitas que ele fez durante o jogo todo, são esquecidas. São esquecidas. Então a gente sabe disso. Depois a gente trata desse outro assunto, né? Então, irmãos, o cego não podia perder aquela oportunidade. Ele sabia que aquela era a oportunidade. É sobre esse aspecto que nós queremos meditar hoje. Depois a gente trata de outros aspectos que tem nessa lição aqui. Quantos de nós, irmãos queridos, vocês sabem como eu insisto tanto nisso aqui. Quantos de nós tem problemas recorrentes nas nossas casas, anos a fio, e não tem a visão do cego Bartimeu? Não tem a visão de que precisam de Jesus, a única solução para os seus problemas. Mesmo tendo ouvido falar tanto de Jesus nessa igreja aqui. Bartimeu tinha ouvido falar, mas quando ele viu a oportunidade, não posso perder essa oportunidade. Então, quantos, já tendo ouvido falar tantas vezes sobre o Messias de Deus, sobre aquele que tem poder para fazer milagres, no nosso caso aqui, já na igreja, especialmente o milagre da salvação, o milagre da santificação, até chegar no grande milagre da glorificação. Quantos estão aqui a vida inteira e não têm a visão do cego? Não será por essa cegueira, meus irmãos, muito pior do que a cegueira do cego Bartimeu, que muitos não fazem o menor esforço para vir à escola dominical, não fazem o menor esforço para vir aos estudos bíblicos de segunda e sexta-feira, não fazem o menor esforço, perdendo oportunidade uma após a outra, de aprender mais para ensinar melhor os seus filhos, como vimos no Salmo aqui. Temos que ensinar aos nossos filhos, para que eles, por sua vez, ensinem aos filhos dos filhos, para que não se perca o conhecimento das maravilhas de Deus. Meu Deus, Senhor das misericórdias, tem misericórdia de nós. Irmãos, prestem atenção. Oportunidade de aprender de Deus, meditando apenas nesse ponto, lembrando da pregação do domingo passado. Clamemos ao Senhor pelo milagre da fé salvadora, para que nenhum irmão viva a miséria da cegueira, nenhum irmão viva a miséria da cegueira espiritual, como aquele homem do tanque de Betesda, que foi curado pelo Messias, pelo Senhor da misericórdia, e não deu a menor bola para isso, aparentemente. Sequer manifestou alegria por ter sido curado. Muito menos agradecer ao Senhor da misericórdia e segui-lo. O texto não diz nada desse cara, não diz qualquer coisa que esse cara curado lá tenha dado qualquer valor ao Senhor das misericórdias que o curou. Então, irmãos, orem, Senhor, me dá a visão do cego de Jericó, e não a cegueira do homem lá do tanque, que foi curado e não serviu para nada. Irmãos, pelo amor de Deus, eu peço, meu Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, meu Senhor.
Nós não podemos perder a oportunidade, irmãos, como o cego Bartimeu gritou tanto lá. Até porque é bom lembrar, o cego Bartimeu estava em desvantagem com relação a nós. Tudo bem, ele viu Jesus pessoalmente, nós não. Mas nós temos as Escrituras, inclusive com a história do homem do poço, a história do cego de Jericó. Nós temos tudo descrito aqui para o nosso ensino. Nós estamos em grande vantagem nesse ponto sobre o cego Bartimeu. Por quê? Porque Jesus já consumou a obra da redenção e nos deixou as Escrituras para o nosso ensino. Pela Escritura nós sabemos quem é Jesus, que o homem lá do poço não sabia, mas cego Bartimeu sabia. Nós sabemos o que ele fez para nos salvar, nós sabemos, nós conhecemos as suas promessas e sabemos que nenhuma delas falhará. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28:20, nós sabemos disso. Ele prometeu nos dar a vida eterna. Ele prometeu que jamais pereceremos e que ninguém nos arrebatará da sua mão. João 10:28. Ele prometeu ir preparar-nos um lugar lá no céu e depois virá nos buscar. João 14:10. E prometeu que mandaria o seu Espírito para nos conduzir até chegar aquele dia, nos fazendo lembrar tudo que ele ensinou, nos conduzindo na verdade. João 14:26 e João 16:13. Nós conhecemos tudo isso. Percebe, irmãos, a grande vantagem que temos sobre o cego Bartimeu? Nós precisamos considerar isso. É o único ponto que a gente vai considerar e já estamos terminando. Precisamos considerar isso, irmãos. A vantagem que nós temos sobre o cego Bartimeu, para que não percamos a oportunidade de estar com o Senhor da nossa salvação, de segui-lo sempre com uma alegria e desprendimento, no mínimo, semelhante à do cego Bartimeu, que foi salvo, considerando a gratidão ao Senhor, Salvador, Senhor das nossas vidas. Versículos 50 a 52. Quando disseram, o Messias está te chamando, o filho de Davi ouviu o teu grito e está te chamando, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, o que tu queres? Ele respondeu, Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. O cego virou um seguidor, discípulo de Jesus. Então, meus filhos, nós vamos ver, são outros aspectos que a gente vai ver desse mesmo ensino. Hoje a gente está falando sobre não perca a oportunidade, não percamos a oportunidade. Por que a gente não vem para os estudos? Por que a gente não vem para a escola dominical? Para aprender, para poder ensinar os nossos filhos. Como é que nós estamos perdendo essas oportunidades toda semana, 3 vezes por semana? Meu Deus, meu Deus. Precisamos, irmãos, considerar. Nós fomos salvos mesmo? O homem do tanque aparentemente não. O cego foi. Nós temos esse ensinamento na Bíblia, irmãos. O Senhor da misericórdia é o mesmo. Precisamos considerar isso. As oportunidades que Deus nos dá e são lançadas fora. Que Deus nos abençoe com esse ensinamento de hoje. Somente esse aspecto. Não podemos perder a oportunidade de aprender cada vez mais sobre o Senhor, porque temos a obrigação de ensinar aos nossos filhos. Vocês sabem que eu abordo esse ponto em todos os nossos encontros, todos, sem exceção, todos. Que Deus nos abençoe, irmão, dando-nos a visão do cego Bartimeu, mesmo ainda antes de ser curado.
dando-nos a visão que o cego Bartimeu teve para aproveitar a oportunidade de conhecer e desfrutar do maior dos milagres, que é o milagre da fé para a salvação. Que Deus nos abençoe, irmãos, que a nossa igreja possa ter essa visão e seguir o Senhor estrada fora, como o cego seguiu. Depois nós veremos os outros aspectos que nós temos nessa história aqui. Que Deus nos abençoe. Amém.